Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Bem-vindas e bem-vindos ao Como Poema. Eu sou a Lilian Sais e você está ouvindo o episódio 26 desse podcast. No episódio passado, a Mica Andrade falou sobre o poema mais antigo e o mais recente que ela escreveu na série O Primeiro e o Último, que vai ao ar toda primeira e última segunda-feira de cada mês. O episódio de hoje integra essa mesma série. Eu conversei com a Elaine Fernandes numa sexta-feira no início da noite. A entrevista durou cerca de 40 minutos. Nela, a Elaine falou um pouco sobre a sua trajetória de poeta e pesquisadora e sobre o poema mais antigo e o mais recente que ela havia escrito. Eu lembro de gostar de histórias desde sempre, assim, sabe? Então, eu era aquela criança que adorava escutar história, pedia para escutar história, né? Até tinha, quando eu era criança, era LP, né? A mídia para escutar músicas, né? Tinha aqueles vinis de histórias, geralmente contos de fada europeus, né, e tal. Eu gostava muito de ficar ouvindo aquilo, ouvia muito. Então, desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito de narrativa, né? E o meu avô, ele é um contador de história, meio um griot mesmo, sabe? Minha família era nordestina, e no Nordeste tem essa tradição oral mesmo da contação de história rimada, né, em forma de poema, que é o cordel. Né? E meu avô ali era a pessoa que... É a pessoa, que ele tá vivo, né? É a pessoa que tinha afinidade com isso, né, com a literatura oral, e trazia muito trava-língua, enigmas, cordéis mesmo decorados, piadas, tudo nesse formato do verso, só que tudo oral. A minha família não tem muita relação com a escrita, assim, né? Não é uma família de pessoas letradas, nem é uma família que pôde, né, ter muitos anos de escolarização. Mas o que me sensibilizou para a literatura foi a literatura oral. Fui começar a ter livro mesmo quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a comprar livro, pedir dinheiro para comprar livro. Sim, o primeiro é essa origem que a gente nunca consegue acessar, né? O primeiro poema é o mistério, né? O mistério inacessível. Né? O primeiro não tem como... Não tenho notícias, né? Ele existiu, mas não tenho notícias dele, né? E talvez seja até bom que se mantenha assim. Agora, conversando com você, até lembrei, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha um caderno que muitas meninas têm, geralmente é uma coisa de meninas, de versinhos, assim, aqueles versinhos feitos, tipo aqueles versinhos de bala, coisinhas que às vezes vinham em revista, aqueles versinhos. Eu tinha um caderno que eu copiava esses versinhos todos. Talvez ali eu tenha começado a fazer os meus, né? Mas o primeiro que eu escolhi para compartilhar com você e com todo mundo que está ouvindo é de um zine que pode ser entendido como meu primeiro livro de poemas, que eu fiz na graduação, quando eu estava na graduação em letras. Deve ser, assim, 2006, 2007, por aí, né? Por aí, mas é um livrinho mesmo, né? Um zinezinho, umas colagens. É interessante, assim, na época eu fiz alguns exemplares, xeroquei, bem mambembe mesmo. Grampeei e vendi para alguns amigos, circulei um pouco. Quando eu fiz esse zine, assim, eu fui para letras porque eu sempre gostei de escrever. Esse é o motivo de eu ir para letras, assim. Né? Fazer a faculdade de letras é que foi me colocando obstáculos a esse desejo, né? Na faculdade eu comecei a pensar, não sei se vai dar para eu ser escritora, não sei, né? Será que eu sou mesmo, né? Será que tem espaço para mim mesmo aí, né? Nesse cânone, né? Mas eu fui para fazer letras porque eu tinha convicção. Eu gosto de escrever, vou escrever, vou ser escritora. Então, eu fui adolescente, né? Eu fui com essa convicção aí.
Na faculdade de letras, aí é isso, né? A gente se depara com um cânone embranquecido, majoritariamente masculino. Então, isso foi me colocando dúvidas, né? Se realmente, assim, o que eu escrevia teria um valor literário. Mas eu lembro de, na graduação, Lili, eu tá com uma coisa de poeta muito forte, assim, de eu querer ser poeta, de querer ser artista. E esse zine vem um pouco nesse contexto assim, vamos botar a cara, né? Vamos lá, botar esses poemas então para circular. Eu mostrava um poema ou outro para alguém. Na graduação, né, tinha uns saraus, às vezes, no pátio central da Faculdade de Letras, tinha umas situações assim de ler o poema, né? Tinha algumas. Na minha graduação tinha alguns saraus assim que eu frequentava, era um rolê maneiro que meus amigos também gostavam. Não tinha umas situações de ler poema, eu lia. As pessoas gostavam, assim, mais ou menos. Tá? Não gostava muito, não. Gostar muito, ninguém gostou muito, não. Isso é verdade. Mas tinha ali, né, uma coisa que ficava legal, né? Sempre tinha poema para mostrar, porque eu sempre escrevia. Mas eu lembro de ter ficado muito tímida, sabe, com esse zine. Quando eu botei para circular, eu fui ficando muito tímida, muito assombrada, né, com a recepção, o que as pessoas achariam, sabe? Então teve até um momento assim que eu parei um pouco de vender, porque eu comecei a ficar meio aterrorizada mesmo assim com isso, né? Com como seria recebido, né? O que as pessoas achariam disso. Porque a escrita para mim sempre teve um valor muito grande. Para minha vida, a escrita sempre me ajudou, assim, sempre foi uma coisa, foi um suporte, né? Foi algo que sempre me ajudou a elaborar as minhas questões, né? Então é para mim uma coisa muito útil a escrita, né? Então eu não queria, a partir de um momento eu comecei a ficar com medo de esse julgamento externo atrapalhar a minha relação privada, sabe, com a escrita. Então teve um longo momento, assim, foi muito tempo, que eu fiquei um pouco me protegendo, sabe? Me protegendo das opiniões alheias, porque independente das opiniões alheias, a escrita é alguma coisa que me ajuda a viver. Então isso eu quis preservar até, sei lá, construir um estofo também, que fosse possível assumir esse lugar de autora, de poeta, que realmente não é alguma coisa que está prevista, né? Assim, só ver a história da literatura brasileira, quantas poetas negras tem no cânone. Então, bancar esse lugar, né, não é fácil, né? Existe um olhar de desconfiança muito grande, né, para o que uma mulher negra produz intelectualmente. Já tem uma reprovação antecipada, né? Então, eu acho que eu precisei, durante muitos anos, construir um estofo emocional. Lógico que também fui desenvolvendo a minha escrita, né, por caminhos muito variados, né? A escrita foi mudando bastante. Mas construir um estofo emocional também para poder estar nesse lugar, acreditar que eu mereço estar nesse lugar, que é o meu lugar, é o meu caminho. Eu não estou fazendo nada demais, eu estou só cumprindo o meu caminho mesmo. Então, Lília, essa pesquisa, né, sobre as poetas negras brasileiras contemporâneas, né, que é a minha tese, que virou o livro, né, lá da Malê, a Poesia Negra Feminina, de Conceição Evaristo, Lívia Natália e Tatiana Nascimento. Essa pesquisa foi quase uma condição de existência para Helaine Poeta, né? Assim, não foi alguma coisa planejada, não, foi alguma coisa que foi acontecendo, mas eu só consegui me assumir poeta com essa pesquisa. Essa pesquisa ela surge do espanto, né, diante do meu desconhecimento praticamente total, né, de literatura negra de uma maneira geral, né? De autoria feminina, tem esse recorte, né? Mas que é o mais escasso mesmo. É um espanto que vem com questionamento que aconteceu durante a Flip de 2016, né? Que teve uma grande polêmica. As intelectuais negras da FRJ, Giovana Xavier, né? Que questionaram ali a organização das mesas da Flip, né? Que eram dedicadas a homenagear uma mulher escritora, né, Ana Cristina César, né, e aí esse grupo, né, das intelectuais negras da FRJ entrou com questionamento de que não havia nenhuma poeta negra compondo mesa, nenhuma intelectual negra, nenhuma professora negra, nada, né. Então, como que uma Flip que ia homenagear mulheres, né, não incluía
né, não convidava ali nenhuma mulher negra, né, então as mulheres negras não são mulheres, né, e aí trouxe todo esse questionamento que não estava circulando tanto assim, foi ganhando uma repercussão, eu acho que também a partir desse evento, né, e foi o momento que essa questão chegou para mim muito forte. Eu estava no doutorado já, então já tinha feito graduação, né, bacharelado, licenciatura, mestrado, já estava muitos anos na FRJ, estudando poesia sempre, poesia contemporânea, desde a graduação. E chegou esse questionamento, assim, do meu orientador até, a gente discutindo sobre essa questão, né? Ele me colocou, mas então você está defendendo aí essa galera, mas e você? Você não pesquisa nenhuma poeta negra, e aí? Você tinha que pesquisar alguma poeta negra também, já que você está defendendo esse posicionamento. E aí eu me dei conta, caramba, eu estou no doutorado, eu não estudei nenhuma poeta negra durante a minha formação. Na verdade, eu não estudei nenhuma autora negra, que essa é a verdade, nada. Autor negro até apareceu embranquecido, né? Tinha o Machado de Assis ali, que era um grego, aí ali rapidinho o Lima Barreto, né? Então, autores negros até são reconhecidos pelo cânone, né? Mas autoras não, autoras negras não, né? Ainda, muito menos ainda poetas, né? Então, eu fiquei numa crise, assim, sabe? Uma crise existencial. Eu falei assim, caramba, como assim, né? Como pode eu não conhecer nenhuma poeta negra? E assim, e era difícil de encontrar, né? E a sensação era de fato que elas não existiam, né? Então, mergulhei mesmo nessa pesquisa, acessando lugares de saber fora da universidade, sabe? Eu pude descobrir que são muitas poetas negras contemporâneas publicando, assim, é muita coisa. Em editoras menores, né? Muitas vezes, numa tiragem pequena, vendem os livros no lançamento, depois do lançamento não tem distribuição nas livrarias, então você, que não é amiga, que não é do círculo de amizades, né, de convivência daquela poeta, você não consegue comprar o livro. Então, toda uma invisibilidade estrutural, produzida, que fazia com que a produção poética dessas mulheres negras aparentemente não existisse, né? E aí, como que eu poderia ser uma poeta negra num cenário como esse? Fui estudar esse fenômeno, né? Que é o epistemicídio, que é o termo lá que o Boaventura dos Santos criou para falar desse assassinato dos saberes não brancos, né? Então, eu entendi o fenômeno, estudei 3 poetas, que foram as que eu achei, assim, a escrita mais madura, também, assim, poetas fora desse eixo Rio-São Paulo, né, trazendo uma diversidade, né? Estudei essas poetas e isso, para mim, foi uma forma de eu também poder me assumir enquanto poeta. Também foi uma forma de elaborar isso para mim, né, na minha vida, né? Para mim foi bem legal o livro, essa pesquisa ter saído antes do livro de poemas, porque aí a narrativa fica certinha, né? O Ósculo, ele é um poema meio erótico, né? Assim, não parece muito, não. Eu gosto de escrever poemas eróticos, adoro. Mas eles são discretos, assim. Então é um erótico que, se você não prestar muita atenção, não parece que é, né? Eu lembro de reescrever muito esse poema. Ele teve muitas versões. E eu lembro quando eu descobri essa palavra, que eu achei uma palavra muito impressionante. Eu achei uma palavra linda, ósculo. Sei lá, a palavra deve ter sido de poesia romântica, né? Provavelmente, né? Uma palavra assim, antiga, né? Que eu achei que essa palavra fazia o movimento da onda. Então o poema vem da palavra, na verdade. Eu descobri essa palavra, achei incrível. Que palavra incrível! Ósculo! O que ela parece, né? Que experiências essa palavra me remete. E aí tem essa imagem da onda, né? Ósculo quer dizer beijo, né? Ósculo é o beijo, né? E aí tem essa coisa da onda, né? Do mar, né? Do movimento do mar. E para mim ficou como o beijo no ouvido, né? Que aí já tem a ver com o som do mar, né? Uma coisa assim. Fui misturando umas imagens, umas sensações, mas o poema ele vem da palavra. Eu descobri essa palavra e eu sempre gostei muito de palavras. Quando eu era criança, o meu livro favorito era o dicionário. Porque é isso, porque tinha várias palavras que eu não conhecia, palavras diferentes, né? Era dicionário e enciclopédia. Então, né, ficava ali viajando nas palavras e eu tenho isso até hoje. Essa palavra, né? E fica ali criando a narrativa da palavra. Então, esse poema é um pouco a narrativa
dessa palavra ósculo, né? Que é uma palavra super demodê, né? Super... Ósculo. Tua boca, concha nacarada, lambe ondas no meu ouvido, dobrada em ecos. Derrete palavras, derrete organismos marítimos. Desata ventres de peixe, cápsulas de formosa maresia. Desata ventres de peixe, cápsulas de formosa maresia. O Nascente, ele é um nível de homenagem à minha família, assim, inevitavelmente, né? As minhas origens também, né? Esse poema é um poema para Iemanjá, né? Eu sou filha de Iemanjá. Então, também esse livro ele marca também um pouco essa minha reconexão espiritual, que foi muito importante, muito decisiva na minha vida. Também tem a ver com a minha pesquisa. Minha pesquisa me leva para essa reconexão, porque essas poetas que eu escolhi, todas falam dessa tradição iorubá, que era uma coisa que eu conhecia praticamente nada, assim, né? Apesar da minha família ter pessoas, né? Ter meu pai, ter minha avó, que tinha uma relação com religiões de matriz afro, isso era uma coisa meio secreta na família, meio abafada, né? Em um momento eu fui estimulada a seguir essa formação, né? E aí o encontro com essas poetas também me fez buscar mesmo, né, essa tradição iorubá, para poder entender os poemas, para os poemas serem legíveis, e entrar em contato com essa tradição me transformou muito, assim, né? Então também essa pesquisa me leva para o terreiro. Né? E o livro traz um pouco também essa vivência de renascer, né? De se reconectar espiritualmente, né? Então esse poema é um poema para mim muito importante, né? E eu fiz ele na Bahia, no Farol da Barra. Então também é um poema que tem essas águas encantadinhas da Bahia, né? O poema é quase uma reza mesmo, né? Que é o Iá. Água prateada, mastiga os corais devagar. Põe nos olhos areia, ondula a vista, vendada pela barra macia de sua camisola. Digere o chão com a baba doce e ácida de sua mucosa, que quebra e se estende sobre a cidade. Prolonga no corpo, senhora, a dormência de seu leite gelado regenerativo. Me recolhe em sua bacia de baleia, Odoia. Então, meu nome é Elaine Fernandes, eu sou poeta, sou escritora, sou professora também, sou cria da Rocinha, formada pela FRJ, tenho 2 livros publicados, está saindo agora o Nascente, que é o meu primeiro livro de poemas, pela editora Garupa e Casa 1, e eu também tenho um livro de ensaio, que é a Poesia Negra Feminina, de Conceição Evaristo, Lívia Natália, Tatiana Nascimento, que saiu pela Malê. Uma coisa que eu falaria para a Elaine, que fez esse zine, para de bobagem, não fica escutando essa galera, vai ler a poesia contemporânea, procura a sua turma, vai procurar as poetas negras, você está andando com uma galera que não tem nada a ver com você, vai procurar a sua turma para você poder se desenvolver com menos angústia. Eu demorei para achar minha turma, demorei muitos anos, né? Eu acho que agora eu já tô achando, tô mais bem acompanhada. Eu acho que eu fiquei solitária durante muito tempo, mas eu acho que a Elaine mais cedo podia ter conhecido essas poetas negras logo, né? Seria mais justo. Esse foi um episódio da série O Primeiro e o Último. No Instagram, você pode conferir vídeos especiais com trechos de poemas lidos nessa série. É só acessar o perfil @leiturasorg. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comoopoema. Se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nas plataformas e de recomendar esse podcast para todo mundo que você conhece que se interessa por poesia. O Como o Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.